Olá, caro ouvinte. É crime falar a verdade? E mais, você sabe o que pode acontecer se você for processado por falar a verdade? Afinal de contas, alguém pode ser punido por dizer a verdade? Como se defender em um processo assim? É o que nós vamos ver agora. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre as consequências jurídicas da verdade em processos judiciais. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um podcast legal, aquele que você já conhece, um podcast sem juridiquês, descomplicado, uma linguagem acessível, um bate-papo entre profissionais da área que tentam trazer o conhecimento para vocês de forma mais simples, que vocês conseguem interpretar e entender melhor o mundo jurídico. Exatamente. Bom, então, para começar por hoje, com o nosso tema, quais crimes a verdade pode ter alguma influência? Assim, em quais crimes eu estar falando a verdade eu posso acabar me complicando, Gustavo? Então, assim, a verdade, assim, no sentido mais amplo, ela tem que ser dita tem que ser privilegiada, vamos dizer assim, né? Então, assim, qualquer coisa que você fizer, cometer uma mentira, por exemplo, pode ser um falso testemunho. Então, a gente está falando aqui no sentido de, tipo assim, você dizer o que você pensa ou você falar uma verdade, né? Um fato que de fato existiu e a pessoa te processando com aquilo. É mais ou menos nessa linha que a gente está seguindo. E alguns crimes, em especial, eles têm essa influência, né? Essa questão mais forte, que são os crimes contra a honra, que a gente já falou muitas vezes aqui, a pedidos, né, de algumas pessoas, que são a calúnia, injúria e a difamação. Né? A gente falou várias vezes, né? A gente já falou no capítulo de ofensas na internet, no capítulo de dano moral, no capítulo de fake news, eu acho, né? No capítulo no podcast. Isso, a gente vai deixar aqui na descrição, se o pessoal quiser dar uma olhada também nesses temas, que a gente aprofunda mais esses assuntos, a gente aborda de uma forma diferente esses crimes, né? Nesses outros episódios, a gente deixa na descrição. Exatamente. Então vamos lá, para a diferenciação, né? A calúnia, o que seria a calúnia? A calúnia, na verdade, é o ato de atribuir a alguém a autoria de um crime. Né? Então, ele está muito relacionado ao fato em si, né? Ao crime, né? Porque o crime que a gente diz no direito é o fato típico, ilícito e culpável, né? Ou seja, é um fato, não é a pessoa. Então, você fala, por exemplo, fulaninho praticou corrupção, entendeu? É um ato, entendeu? É um fato. É nessa linha que você tem que seguir. E a difamação, como seria, Maria? A difamação é imputar a outra pessoa um fato ofensivo à reputação dela, né? Então, assim, um exemplo, né? Maria está tendo um caso com João. Ter um caso com alguém, ter um caso extraconjugal com outra pessoa, não é um crime, é o que a gente falou, não é ato típico, ilícito, culpável, né? No Código Penal, ninguém vai para cadeia por isso. Até a título de curiosidade, até 2005 no Brasil, em tese, era crime, infidelidade conjugal, mas não é mais. Então, assim, você não está falando que a pessoa cometeu um crime, mas é uma coisa que é moralmente ainda considerado desabonador, enfim, as pessoas consideram isso como uma coisa negativa. Então, quando você fala que a Maria está tendo um caso com o João, você está difamando a pessoa, você está falando uma conduta que é reprovada socialmente sobre essa pessoa. Isso. E por fim, né, a injúria nada mais é do que o xingamento propriamente dito, né? Ele pode ser relacionado tanto à cor, quanto à raça, etnia, religião, origem, e aqui é infinito, né? Você pode chamar um cara de canalha, por exemplo. E aqui, como vocês podem ver, qual que é a proposta, né, desse nosso tema? Se você falar um fato que é verdade e a pessoa ficar ofendida e te processar, isso pode ser usado como defesa. Então a gente tem esses 3 crimes, né? Calúnia, difamação e injúria.
A calúnia é um fato. Você está acusando a pessoa. Fulano praticou corrupção. Você tem como provar esse fato? Você pode usar isso como uma matéria de defesa ou não. É isso que a gente vai ver. A difamação, a mesma coisa. No caso que a Marina falou. Beltrano teve um caso com alguém. Se você provar que a pessoa de fato teve um caso, você pode ser absolvido, você pode ser isento de pena. No caso da injúria, você chamou a pessoa de proferir um julgamento, você consegue provar que a pessoa realmente é aquilo que você está dizendo e você é isento de pena ou não? Esses são os questionamentos que a gente está trazendo hoje para vocês. Até porque na nossa prática, né, no escritório que a gente lida com influencer, com youtuber, é muito comum, às vezes, numa live, num podcast, a pessoa vai contar algum caso, né, e acaba se exaltando, ou então vai comentar algum episódio do que aconteceu e vai falar a respeito de condutas criminosas de outras pessoas, vai, né, às vezes fazer comentários negativos. Então, esse é um tipo de tema que acaba atingindo muito esse público, essas pessoas, né? Então, por isso que a gente acaba lidando muito com isso no nosso dia a dia, e por isso que a gente trata desse assunto. Com certeza. E não só eles, né? Na verdade, qualquer pessoa da sociedade pode estar sujeita a um crime contra a honra e pode precisar se valer dessa questão da verdade, né? Para tentar se defender de alguma maneira, né? Um tweet. Um tweet pode ser o suficiente para você se meter numa enrascada judicial. Com certeza. Né? Um comentário no WhatsApp do grupo do condomínio, por exemplo, também pode causar um problemão. Então, assim, o que a gente está falando é muito comum para o pessoal que é influencer, que está na mídia, que tem um alcance grande, mas é o que o Gustavo está falando. Qualquer pessoa pode estar sujeita a cair nisso. Reunião de condomínio que eu diga. E aqui agora a perspectiva é diferente um pouco, né? A perspectiva agora é uma matéria de defesa, gente. Quando a gente falou sobre essa questão dos crimes contra a honra, a possibilidade de ofensa no ambiente virtual, se isso causa danos, tanto morais quanto processos criminais, enfim, a gente estava falando na perspectiva do ofendido. Aqui, no caso, é outra perspectiva, é o outro lado da moeda, é o ofensor. Também, o ofensor tem como se defender. Se ele for processado por conta de uma suposta ofensa, que seja verdade, né? Então é essa linha, né, Maria? Seguindo nessa linha do que a gente está falando, é muito comum a pessoa chegar pra gente e falar assim, poxa, mas eu não tava mentindo, é verdade, o cara fez tal coisa, né? E aí, causa uma situação de indignação também. Pois é aí, agora, né, nesse ponto que a gente entra num negócio chamado exceção da verdade. Um advogado especialista, né, ele pode apresentar uma exceção da verdade quando você está sendo processado por um crime contra a honra. Isso que a gente chama no direito, né, de um jargão em latim um pouquinho mais bonito, de exceptio veritatis. Certo? Certo, né? É como a gente está falando, né? Exceptio veritatis é porque o Gustavo é chique. Mas todo mundo conhece como exceção da verdade. Então, o que é a exceção da verdade? Ela nada mais é do que uma oportunidade para a pessoa que está sendo processada, ela provar que o fato pela qual ela está sendo processada realmente ocorreu de fato. Então, por exemplo, vou ilustrar. Político tal é corrupto, né? Político tal roubou dinheiro público, desgraçado. Se o cara tem uma condenação transitada em julgado por crime de corrupção, peculato, você pode dizer isso. Você pode dizer isso. Você pode falar. Político fulano roubou dinheiro público. Pode. Sim. E essa é a composição da exceção da verdade, né? Na verdade, ela é uma oportunidade ideal para que seja provado que existe uma verdade por trás do que é dito, como travestido, aspas, né? Como uma ofensa. Então, na verdade, é verdade. Na verdade, é verdade. Entendeu? O que foi, teoricamente, acusado como uma ofensa. Isso é uma verdade. Então, isso é uma matéria processual, né? Chama exceção da verdade,
o advogado, no caso, né, você vai estar dentro do processo, então o advogado vai fazer isso por você, você só vai fornecer esses subsídios, né, esse substrato probatório, se for o caso, né, e ele vai entrar com esse instrumento dentro do processo, entendeu? Mas na verdade isso não se aplica a todos esses crimes, né, como a gente vai ver agora. Pois é, então vamos lá, né, por exemplo, vamos começar. Na calúnia, é esse exemplo que eu falei. Se você conseguir provar que o suposto crime pelo qual foi atribuída a autoria ao ofendido de fato existiu, isso exclui a possibilidade de você ser condenado penalmente. Então, e só para reforçar que é uma coisa que é muito comum. Tal político, ainda nesse exemplo, tal político está sendo processado. Foi apresentada denúncia, né? Saiu no jornal, fulano processado por caixa 2 de campanha. Ele ainda está sendo processado. Não se pode afirmar. O máximo que você vai poder dizer é isso que eu estou falando. Fulano está sendo processado por tal coisa. Mas não pode dizer que fulano é ladrão de dinheiro público, porque o cara ainda não foi condenado com sentença penal condenatória transitada em julgado. Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque essa diferença é essencial, entendeu? Uma pessoa que está sendo processada, está se defendendo e pode ser inocentada, pode ser que a pessoa não cometeu aquele crime e você está xingando o cara. Aí ele vai ter todo o direito do mundo de te processar. E ele vai estar na razão dele. E vai ganhar. Por conta da presunção de inocência. Muita gente não sabe direito o que isso é na internet, mas na verdade é isso. Você é presumido inocente até que meio que se prove o contrário. Quem tem o ônus de provar que é a sua culpa, né, é o Estado, na forma do Ministério Público, enfim, da organização da polícia, delegados, enfim, inquéritos, investigações, eles têm todo o substrato para isso. Então, se mesmo tendo todo esse substrato você é inocentado, você pode simplesmente chegar e processar as pessoas que estão te denegrindo e, enfim, falando que você era isso, aquilo outro, né? Exatamente, né? E, assim, só mais um comentário, a gente vê muito hate de internet, as pessoas se revoltam. Ah, não, prende logo, é ladrão mesmo, pra mim é ladrão e não sei o quê, não importa. Pois é. Aí, nessas horas, falta a famosa empatia. Vamos supor, se um policial não gostar da tua cara e disser que encontrou uma trouxinha de cocaína dentro do seu carro, você vai querer se defender. Né? É isso que as pessoas não pensam. Elas nunca pensam o que pode acontecer com elas ou com alguém que elas amam. Então, por isso que tem que ter esse critério com os outros. É o que a gente aprende no prézinho na escola. Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Certo? Não é? E ninguém tá falando aqui, eu amo bandido, vou levar para casa. Não é isso não, é porque se eu for acusada, eu quero ter o direito de me defender. Só isso. Isso. Então, sim, seguindo a nossa linha aqui, a calúnia, como vocês podem ver, como é você atribuir um fato criminoso a uma pessoa, um fato típico, ilícito, culpável, ou seja, um crime, você está atribuindo um fato a uma pessoa, ela praticou X coisa, que essa X coisa é tipificada como crime. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque na difamação a história é diferente. Na difamação, você só pode entrar com esse instrumento de cessão da verdade quando a vítima for funcionário público e o fato que você está atribuindo a ela tem a ver com o exercício da função dela. Então, não vai ser admitido se for algum fato relativo à vida privada. Então, é sempre com relação à função que ele exerce. Só existe nessa possibilidade específica. Mas... E na injúria, Gustavo? Como é que fica a situação? Na injúria não se admite a exceção da verdade, né? O argumento é bem simples, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um pouco caricato, mas as pessoas vão entender porque é didático. Imagine que você chamou seu amigo de burro. Ora, como é que você vai fazer para provar que o seu amigo é efetivamente burro? Seria uma prova bem complicada, né? Ainda mais se você produzir isso em juízo, né? Como é que você vai fazer? Às vezes seu amigo foi mal no Enem, lá no SISU,
Mas o moleque, ele é brabo na hora de, sei lá, ele escuta, ele consegue tirar Beethoven de ouvido. Quer dizer, ele é inteligente por outra coisa. Então como é que você vai provar que uma pessoa é burra? Porque é um xingamento, é uma injúria, chamando o cara de burro. Nem imagina a audiência disso. Então, assim, esses xingamentos, eles não têm compromisso exatamente com a verdade. E seriam mais uma questão de opinião. Você acha ele burro. É a sua opinião. Entendeu? É uma impressão sua, externalizada, que potencialmente pode ser ofensiva, né? O cara pode não gostar de ser chamado de burro, mas ainda assim é uma opinião, apenas uma opinião, não é um fato, né? Tem sido uma crise constante atualmente, né? Que é a questão de uma coisa é o dado objetivo, às vezes matemático, 2 mais 2 é igual a 4, e aí a pessoa fala, não, é 5, porque essa é a minha opinião. Tipo, não. Não! Isso não muda a realidade, né? Isso, exatamente. Então, assim, ser burro não é um crime, não é um fato. É só uma questão de uma injúria que ofende, né? Então, aí é que a gente tem que saber diferenciar exatamente a calúnia, a difamação e a injúria. E, afinal de contas, é crime falar a verdade? Vamos lá. Direito não é ciência exata, né? Seria mais fácil se fosse 2 mais 2 igual a 4, mas não é. No direito pode ser 5, pode ser 3, pode ser 3,5, pode ser 5,5, enfim. Então, é crime falar a verdade? Sim e não. Então, vamos lá. Sim, se não houver meios de se provar essa veracidade, né? Então, assim, o processo vai continuar e a pena poderá ser aplicada para a pessoa no final, né? E eu acho importante te falar para o pessoal que é muito uma crítica que é discutida dentro do nosso ambiente acadêmico com relação a processo, principalmente processo criminal, processo penal, que é a questão da verdade real e a verdade processual, entenderam? Às vezes você tem certeza absoluta que determinado fato é verdade, só que como você não tem como provar, ou você deixa de provar, ou não prova o suficiente para convencer um juiz, aquele fato passa a ser inverídico dentro do processo. Então fica uma contradição. Na vida real, aquele fato é verdadeiro. Dentro do processo, ele não é considerado verdadeiro. Então a premissa que ele pode, de repente, ser levantada, ela não vai existir. Então, se você não conseguir provar, realmente, você pode ser processado por falar a verdade. Sim, desde que você não consiga provar. Exatamente, né? É aquela questão que a gente está falando, às vezes, do político. Ah, mas todo mundo sabe que o cara roubou, não sei o que, não sei o que. Mas esse todo mundo sabe tem que se materializar no processo. E como é que se materializa? Sentença penal condenatória transitada em julgado. Se não tem isso, esse disse-me-disse, mas eu acho, mas fulano disse, isso não é o suficiente no processo. Então, pode até ser que realmente tenha acontecido, mas o cara não foi condenado por isso, não ficou comprovado, então você vai ser condenado. Exatamente. E não também, né? Não é crime falar a verdade, desde que haja provas da existência desse fato que está sendo fato litigioso, né? Em que você vai poder provar e se beneficiar desse instrumento processual que a gente chama, né, de exceção da verdade e se livrar da pena. Exatamente. Só que, assim, isso não, como a gente já falou, né, isso não vai se aplicar a todos os crimes. Então, a aplicação mais comum é no crime de calúnia, por causa disso que eu falei, porque é objetivamente fácil de comprovar ou não. É só você pegar a sentença, certidão de trânsito em julgado e dizer, aqui, é daqui que eu tô tirando, juiz. Então, é meio que, né, aquela gíria, batom na cueca. Não tem como não se comprovar. Isso seria, sim, batom na cueca. Mas, por exemplo, for um fato que realmente seja um crime e que só a pessoa que está falando presenciou, pode, sim, ele entrar com essa exceção da verdade e o juiz encaminhar isso para um inquérito policial para ser investigado, isso eventualmente, futuramente, se transformar num processo criminal, por um crime mesmo. Você presenciou o crime, você chamou o cara, eu vi o furto, tal, alguma coisa do tipo.
Fulano praticou furto. Ah, mas o cara te processa dizendo que ele não é ladrão e faz aquele drama todo. Aí você pode pôr a exceção da verdade e falar, não, eu vi e tem uma câmera de segurança ali que pode provar também. Aí vai abrir um inquérito e isso vai ser apurado. Caso, de fato, ele seja condenado, então você está isento de pena. Exatamente. Então, assim, o ideal, como sempre, é que a pessoa procure um advogado especialista imediatamente para ter orientações, recomendações a respeito da utilização ou não da exceção da verdade, principalmente produtores de conteúdo, né? É legal ter não é, pelo amor de Deus, não é uma censura prévia ou, estão me colocando uma mordaça, alguma coisa assim, mas assim, conta com a ajuda de um profissional, de um advogado especializado, que ele vai poder te ajudar a te falar, assim, como você falar sobre aquilo de uma forma mais segura, entendeu? Assim como também a gente já citou em outros episódios, o Greg News, acho que no episódio 100 deles, eles admitem que eles descem a lenha em um monte de figuras públicas, mas tem uma equipe jurídica que dá uma olhada no roteiro e fala, olha, vamos supor, numa frase lá dizendo que algum político fez alguma conduta ruim. O advogado vai dizer, olha, coloca um supostamente que já ajuda, entendeu? Então, assim, conte com a ajuda de um profissional para te orientar, inclusive, na produção de conteúdo. Evita litígio, evita problema. É um bom conselho também. Exatamente. Esse filtro ele é feito também passando por essa questão que a gente está falando para vocês. Calúnia, injúria e difamação. Em que casos pode ser aplicada a exceção da verdade? Em que casos você pode dizer que é liberdade de expressão? Enfim, a equipe jurídica vai saber tratar isso para você, fazer esse tratamento das informações. Como que você vai passar isso para o seu público? Como que isso vai ser dito? De que forma isso vai ser dito? Isso é muito importante. Você sabe muito bem porque a maioria dos influenciadores digitais, pessoas trabalham com comunicação. E isso é muito importante. Exato. E uma outra coisa também de por que é importante você procurar rápido um advogado é porque ele vai poder te orientar e te passar instruções de como preservar e conservar essa prova, mesmo que ela seja digital, de que aquele fato realmente é uma verdade, né? De que aquilo que você está dizendo, que você está sendo processado é verdade. Ele vai poder te auxiliar a não perder a prova, como conservar a prova, o que pode ser suficiente ou não. Entendeu? Então, com o passar do tempo, essa prova pode ser perdida. Por isso que é importante ter uma orientação o mais rápido possível, né? Bom, então, era isso por hoje. Esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Cada inscrição é um incentivo para a gente comemora muito. Então, por hoje é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço para todos.